A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Lembrando-se que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E eu vos saúdo neste momento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prosseguindo, estarei lendo aqui a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, que diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, todos que estão ao alcance da minha voz, neste momento, através deste canal, através desta rede social, gostaria de comentar um pouco aqui dentro do que acabei de ler. Ou seja, dentro do capítulo 16, versículo 14 a 18, do Evangelho segundo Marcos. Começamos o quê? Começamos observando, através da leitura, Jesus repreendendo, os seus discípulos. Por causa do quê? Da sua incredulidade acerca dos que viram Jesus em algumas de suas aparições já ressuscitado, e passaram essa informação para frente a outros, e outros não creram, Outros quem? Outros dos seus discípulos, os quais Jesus aqui estava repreendendo. Mas logo Jesus os incube, Jesus os responsabiliza, dizendo que eles fossem a todo mundo pregar o evangelho. E olha que Jesus disse o seguinte, que na pregação desse evangelho, quem cresce seria salvo, porém quem não cresce seria condenado. E ele continuou ainda falando que sinais seguiriam aqueles que crescem. E quais os sinais? Sinais de expulsar demônios, sinais de curar enfermos, sinais de pegar em serpente, sinais de beberem alguma coisa mortífera e não sofrerem danos, Foram os sinais que Jesus destacou. Disse ainda que eles teriam os sinais de impor as mãos sobre enfermos e esses serem curados. Meu amigo, minha amiga, você que está à escuta desta microfonia, deste som, através desse aparelho celular, ou através deste computador, tablet, não sei. Você que me ouve, sinais seguem
quem crê em Jesus. E podemos observar que sinais semelhantes ao do próprio Cristo, porque Cristo no seu ministério, quando ele estava aqui na terra, humanizado, em forma humana, esses sinais acompanhavam o Senhor Jesus. Pois Jesus curava enfermos, Jesus expulsava demônios, né? Observamos isso. Observamos esses sinais semelhantes a esses, acompanhando o Senhor Jesus em seu ministério. Simplesmente ele os transferiu para os seus discípulos. Não se limitou àqueles discípulos os quais Jesus estava comissionando naquele momento, mas ele disse que os sinais seguiriam aos que crescem no seu nome. E ele disse que os que creem, né? Os que crescem seriam salvos. Portanto, esses sinais de fato seguem a pessoas salvas em Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, há mudança de vida àqueles que creem, né? A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu quero lhes comunicar que esse Evangelho é pregado para que eu e você, ou seja, aquele que crê, seja liberto, seja transformado, se torne pequenos Cristos sobre esta terra, operando sinais semelhantes ao do nosso Redentor, ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, através de Cristo, forma pequenos Cristos nesta vida, dando-lhes a mesma autoridade, cuja autoridade exerceu Jesus aqui na terra em seu ministério. A autoridade de curar enfermos, de expulsar demônios, né? Veja só, o Senhor Jesus transferindo para os que creem. E o Evangelho é para quê? O Evangelho é para libertar. O Evangelho é para libertar da prostituição, da bebedice. O Evangelho, meu amigo e minha amiga, é para tirar o homem, ou libertar o homem da escravidão do pecado, das algemas de Satanás, de cárceres demoníacos onde muitos estão aprisionados. O Evangelho proclama liberdade, declara libertação àqueles que creem. Creia para ser liberto. Creia para ser livre. Creia para se tornar pequeno Cristo nesta vida, a fim de que esses sinais também te sigam ou venham a te seguir. Creia para ser salvo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, esse Evangelho, ele produz para as nossas vidas reconciliação com Deus, santidade, integridade. Esse Evangelho produz em nossas vidas vida eterna, através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus disse que a salvação é para quem crê. Você quer ser salvo? Creia. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Como Paulo disse ao carcereiro da sua época, quando esse perguntou: o que faremos? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.